No dia 10 de novembro, o Lula, já eleito presidente do Brasil, fez um discurso que deixou o mercado preocupado. Lula estava num evento com parlamentares em Brasília e disse que existe uma incompatibilidade entre responsabilidade fiscal e assistência social. Por que as mesmas pessoas que discutem com seriedade o teto de gastos não discutem a questão social desse país? Por que o povo pobre não está na planilha da discussão da macroeconomia? E o que o Lula estava querendo dizer? Basicamente, que o governo brasileiro deveria gastar mais dinheiro do que vem gastando para poder ajudar as pessoas que estão em necessidade. E gastar como? Criando e ampliando programas populares, como Bolsa Família, Farmácia Popular e outros. E o que aconteceu? Primeiro, o dólar subiu 4,1%, a maior alta desde março de 2020. Segundo, o índice Ibovespa da Bolsa de Valores de São Paulo caiu 3,3%. Na imprensa, a gente viu manchetes dizendo que o mercado tinha ficado decepcionado com a fala do Lula, ou que o mercado tinha dado um recado ao Lula. Uma outra manchete disse que o mercado tomou um susto com o discurso do presidente eleito. Tá bom, mas afinal, quem é esse tal de mercado? O que ele come, onde ele vive, como é que ele se reproduz? É isso que a gente vai explicar. Diogo, quem é o tal do mercado? Edu, essa é uma pergunta muito boa. A gente sempre vê nas notícias que o mercado fez isso, fez aquilo, que ele ficou triste, que ele ficou feliz, ansioso, nervoso, enfim. Geralmente, quando a imprensa fala do mercado, ela quer dizer um mercado de ações, ou seja, a bolsa de valores. Mas mercado não é uma palavra que pode ser usada para várias outras coisas? Por exemplo, o mercado automotivo, o mercado de vestuário, o mercado da construção civil? Sim, é verdade, existem vários tipos de mercado, mas por algum motivo que eu realmente não sei explicar, as notícias chamam o mercado financeiro de mercado. Acho que é tipo um apelido, né? Será que um dia vai virar só Me? O Me ficou bem nervoso hoje, pessoal. Bom, então tá bom, né? Então todo mundo sabe que quando se fala mercado, é o mercado financeiro, né? Bom, não dá pra dizer que sim, viu, Edu? Porque não é muito comum a gente ver nos textos uma explicação de quem é esse tal de mercado. Às vezes, as matérias até entrevistam pessoas que comandam, por exemplo, fundos de investimento, empresas de investimento, bancos, mas nem sempre isso acontece. Então não fica claro de quem são essas opiniões que aparecem nas matérias. Mas tem algum problema se isso não fica claro? Tem sim, porque a palavra mercado não quer dizer muita coisa se não tem contexto. Quem não gostou do discurso do Lula ou de alguma medida do governo? E mais importante, do que essas pessoas não gostaram? Nem sempre a gente tem essas informações. E como é que a gente sabe se o mercado está feliz ou triste? O costume é olhar para os números. Se o dólar cai e o índice Ibovespa sobe, a imprensa diz que o mercado está satisfeito. Se o dólar sobe e a Ibovespa cai, dizem que o mercado está nervoso, aflito, preocupado, chateado, esse tipo de coisa. Bom, então é só olhar os números e a gente sabe o que o mercado está pensando, né? Olha, não é bem assim não. E sabe por quê? Porque esses números nem sempre têm relação direta com algum fato ou algum ato do governo. Todos os dias acontecem milhões de transações numa bolsa de valores, mas milhões mesmo. É muito difícil olhar para esse universo de dinheiro correndo para lá e para cá e dizer: ah, foi só a fala do Lula que fez o dólar subir ou cair. É claro que sempre existe essa possibilidade, mas existem milhares de coisas acontecendo ao mesmo tempo no tal do mercado. Essa é a verdade. Então, outras coisas podem afetar o tal do mercado? Sim, é isso. Por exemplo, se a economia do Brasil está indo mal, os dados do mercado financeiro podem mudar. Se os dados da economia dos Estados Unidos vão bem ou vão mal, isso também pode ter um impacto importante. Outra coisa que afeta o mercado, dados da Petrobras, por exemplo. Enfim, existem muitos fatores que causam impacto no tal do mercado, que é bem sensível, como vocês viram. Entendi. E qual que é a lição dessa história toda? A gente deve simplesmente ignorar o mercado? Não, ignorar não, mas a gente precisa entender algumas coisas. Primeiro, que o mercado é um mercado financeiro, não a economia toda do país. Segundo, que a imprensa nem sempre explica o que é esse mercado ou quem é que representa o mercado. Terceiro, que muitas coisas podem afetar o mercado, inclusive fatores que são externos ao Brasil. Então, fica bem, vai.